De volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco a gente conversa com o deputado estadual Gelen Diniz, do Partido Progressista. O deputado é o autor da proposta de instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o escândalo da distribuição irregular de casas da SEAB, né? Aquele escândalo de casas nos conjuntos habitacionais que foram direcionadas, que foram vendidas. A Assembleia vai investigar isso a fundo com essa CPI proposta pelo deputado e ainda essa semana serão escolhidos os nomes que vão compor essa CPI. Daqui a pouco a gente fala disso e de outros assuntos. Deixa eu dar um abraço aqui no pessoal da Copserge, nossos parceiros aqui, o pessoal da Copserge, que é uma cooperativa de serviços que agrega milhares de trabalhadores, oferece oportunidade de trabalho e renda para milhares de pessoas. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Cooperserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Cooperserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Cooperserge. Cooperserge, feita por pessoas para pessoas. E agora a gente convida o deputado estadual Gelen Diniz. Por favor, deputado, venha para cá. Boa noite. Tudo bem, deputado? Boa noite. Então, deputado, depois de muita luta, inclusive tendo que acionar a Justiça para conseguir instalar uma CPI na Assembleia Legislativa, o senhor conseguiu seu objetivo de investigar esse escândalo na Secretaria de Habitação. Como é que está o andamento dessa CPI? Rogério, como você bem disse, realmente foi muita luta, porque eu estava olhando nos meus arquivos, o requerimento foi apresentado no dia 6 de junho e nós estamos em maio, ou seja, quase um ano. Falta pouco mais de um mês para completar um ano a data em que eu apresentei o requerimento pedindo a instalação da CPI. Por que o senhor acha que demorou tanto? Demorou esse tempo todo, principalmente porque tivemos que recorrer ao Judiciário para garantir esse direito de instalação. E o Judiciário, salvo engano, demorou 9 meses para decidir. Então, naquela oportunidade, eu consegui as assinaturas, 8 assinaturas, que é um terço das assinaturas dos membros da casa, apresentei o requerimento e a mesa diretora levou ao plenário, seguindo o regimento interno. O plenário votou pela não instalação. Nós entendemos, eu, os demais deputados da oposição que recorreram ao Judiciário, que aquele procedimento não estava correto, que a Constituição do Estado do Acre, a Constituição Federal, assegura a todo parlamentar o direito de investigar. E naquele momento, Rogério, você lembra que haviam muitas denúncias. Eu mesmo, no meu gabinete, recebi denúncias de que servidores que já haviam prestado trabalho, prestado serviço para um ex-deputado e que atualmente estavam lotados na prefeitura, ocupando cargos comissionados, haviam sido beneficiados, recebido casas. Então, eram todo tipo de denúncias. Então, decidi que a gente ia apresentar esse requerimento, a Assembleia Legislativa ia dar a parcela de contribuição, porque os deputados têm mais autonomia. Os deputados são livres, então tem como ir mais a fundo do que o que já havia sido feito até aquele momento. Mas, infelizmente, demorou muito. Mas conseguimos. Ontem teve uma reunião, os partidos já indicaram os nomes. Partido Progressista, que eu sou o líder, me indiquei como membro. O PMDB, deputado Eliane Sinhazica, e tem mais um do PT, deputado Lorival, deputado Heitor Júnior do PDT e o deputado Genilson, que representa o bloco. Como é que vai se dar a escolha do presidente e do relator? A escolha do presidente e do vice se dá mediante uma eleição. Esses 5 membros, esses 5 deputados se reúnem, está marcada uma reunião para amanhã, o deputado Lorival estava em viagem, então nós vamos aguardá-lo, mas já essa reunião está marcada para amanhã, vamos nos reunir e votarmos. Vamos eleger o presidente e o vice-presidente. O presidente, então, após ter sido eleito, indica um relator dentre os membros. Mas como a comissão tem maioria da base do governo e é uma investigação que não interessa ao governo, a presidência e a relatoria devem ficar com os deputados da base governista. Sim, é provável que aconteça, mas isso aí não vai impedir
que os deputados da oposição apresentem requerimentos, cobrem, né, ouçam indiciados, ouçam testemunhas, não. E você disse que a CPI não interessa ao governo. Deveria ser justamente o contrário. Deveria interessar ao governo, porque a sociedade ela acredita que tem muita coisa que não foi revelada, tem muitos nomes que não apareceram. Então é a oportunidade do governo mostrar que não tem nada para esconder. Mas será que a CPI vai fazer mais do que os órgãos de fiscalização, do que a própria polícia que investigou isso? Quer dizer, qual vai ser a diferença dos deputados em relação à polícia, ao Ministério Público? Ô, Rogério, eu ouvi uma entrevista de um delegado da Polícia Civil que ele revelou ao jornalista que toda essa investigação foi somente ele com o apoio de um agente. Não sei se você lembra, ele deu uma entrevista, ele estava sendo gravado na conversa telefônica e revelou isso, né? E apesar do trabalho bem feito da Polícia Civil, né, desse delegado, que foi quem revelou todo esse esquema, né, eu acredito que nós, deputados, nós temos mais autonomia. Um delegado, infelizmente, ele tem limites, né? O delegado ele está subordinado a um secretário de segurança, a um secretário da Polícia Civil, que ambos são nomeados pelo governador. E as pessoas investigadas nesse caso, os suspeitos de serem os mandantes da entrega irregular de casas, né, para pessoas que não se qualificavam, que não se enquadravam naqueles pré-requisitos, essas pessoas são da base governista, né, são pessoas ligadas, muito próximas ao governo. Então, eu acredito que nós, deputados estaduais, podemos colaborar muito sim. Vai depender do nosso empenho, vai depender do nosso trabalho, né, e pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito. Deputado, o senhor é um crítico do governo e o senhor é da oposição. Essa CPI não corre o risco de ser usada politicamente? O ano que vem tem eleição, as discussões vão cada vez mais próximas do período eleitoral? Eu sempre digo, Rogério, após a decisão judicial, que nós temos um mínimo de responsabilidade. Nós não podemos sair expondo nomes, expondo pessoas, sem termos a certeza de que essas pessoas são responsáveis pelos atos ilícitos. Não, então isso aí já tem todo esse trabalho, já conversei com a deputada Eliane sobre isso, né? Nós vamos investigar, nós vamos a fundo, mas sem transformar isso aí, como eu disse, num espetáculo midiático. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos simplesmente mídia, divulgação, não é isso. Nós queremos fazer um trabalho decente. Isso aí nós temos responsabilidade para fazê-lo. Deputado, outra medida do senhor que gerou muita polêmica foi a extinção da pensão para ex-governadores aqui no Acre. E depois também de muita luta, de muitas idas e vindas, a lei estadual mudou. No entanto, como é que fica a situação dos que já recebem? É uma boa pergunta, Rogério. Inclusive, eu quero agradecer a todos os deputados, nesse caso não só os deputados da oposição, que assinaram também a proposta de emenda à Constituição, que eu precisava também naquela oportunidade, no mínimo 8 assinaturas, mas para ser aprovado eu precisava de 14 votos. Então eu contei com o apoio de todos os deputados da Assembleia Legislativa. Inclusive quero agradecer de público a todos eles. Nós, deputados, nós fizemos a nossa parte, o Parlamento acreano fez a sua parte. Nós revogamos integralmente o artigo 77 da Constituição do Estado do Acre, que era o artigo que previa o pagamento de pensão para ex-governadores. Muitas pessoas dizem, deputado, e aqueles que recebiam? O que vai acontecer? Como você mesmo perguntou. Eu digo o seguinte, isso é uma questão que não é mais do Parlamento, não é mais do Legislativo. Isso é uma questão judicial. Mas precisa que a justiça seja provocada. Sim, a justiça tem que ser provocada, né? O Ministério Público está aí para fiscalizar. O MP é o fiscal da lei, né? Inclusive, Rogério, eu estava observando que uma irregularidade já estava sendo cometida, porque o texto da Constituição previa o pagamento para ex-governadores que não tivessem renda. Alguns acumulam, né, renda. E nós sabemos que alguns ex-governadores têm mandato, né, têm emprego e continuam recebendo. Então já estava tudo errado. Nós fizemos a nossa parte para tentar corrigir. Agora cabe ao Judiciário, via provocação do Ministério Público, eu mesmo posso representar, né? Inclusive a gente vai fazer uma pesquisa a respeito desse tema. Muito bem, conversei aqui com o deputado estadual Gelen Diniz, do Partido Progressista. Muito obrigado, deputado. Rogério, eu que agradeço o convite para vir até aqui. Para mim é sempre uma honra, satisfação, e quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para 2 amigos lá do bairro 2º Distrito, em Sena Madureira, porque me cobraram. Eu disse que na próxima vez que eu viesse aqui, eu ia mandar esse abraço para eles. É o Sidney e o irmão Wilton. Abraço aí a toda a população de Sena Madureira que acompanha a gente. O Gazeta Entrevista faz um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Obrigado.